Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar esperança. Vamos fazer um estudo no qual eu coloquei como título Deus criou pela palavra. Bereshit bara Elohim et. Et é uma partícula que representa o Aleph Tav. O Aleph Tav, ele incorpora as 22 letras hebraicas, ou seja, existem 22 letras hebraicas, onde o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a 22ª letra do alfabeto hebraico. O nosso Mashiach é o primeiro e o último, o Aleph Tav. Apocalipse 22:13. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Gênesis 1, depois o 3 ao 31. No princípio, ou em um princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse. O verbo para disse é o verbo amar. Isso mesmo. Muito igual ao que nós conhecemos, né? Na língua portuguesa, amar. Só que nós entendemos amar de outra forma, né? É outro sentido, outro significado. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas, e assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse, ao invés de eu colocar a palavra disse, eu vou colocar a palavra em hebraico, Deus amar. Que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, Deus amar, que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie, árvores que dão segundo sua espécie, frutos contendo a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite. E as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, o 4º dia. Deus disse, Deus amar, fervilhem as águas num fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar, todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo a sua espécie, e as aves aladas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, 5º dia. Deus disse, Deus amar, que a terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis, feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis do solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, Deus amar, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a,
Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão semente, isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, o sexto dia. O verbo amar. O verbo amar significa dizer, falar, declarar, comandar. Essas três letras, compostas, essa palavra amar é composta pela letra Aleph, Mem e Resh. Aleph, sempre lendo da direita para a esquerda, conforme é o hebraico, o Aleph na primeira posição, o Mem na segunda posição e o Resh na terceira posição. Quando se invertem, a ordem das letras, o que é algo de proclamar, de falar, se torna em murmurar, que é a palavra mará. No livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 23 ao 26, diz assim: E quando chegaram a Mará, não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mará. É difícil beber, dessas águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fiz para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou e disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres o teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. De três letras iguais que formam a palavra amar, que nós já vimos, o Aleph, o Mem e o Resh. Para Mará, onde nós temos o Mem na primeira posição, o Resh na segunda posição e o Aleph na terceira posição, exatamente de que no universo de Deus, todas as coisas elas devem estar alinhadas à luz que emana do Altíssimo. Existe uma ordem, existe algo que tem que estar exatamente nesta ordem, não pode sair da ordem. As letras hebraicas são comandadas por Elohim no ato da criação para que haja luz. Esse é o objetivo, haja luz. Quando invertemos a ordem das palavras ordenadas por Elohim no ato da criação, o que nós vamos trazer? Desordem e caos. Conforme a palavra em Êxodo 15, o Eterno diz: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto à sua vista, à vista de Deus, e deres teu ouvido. Dar ouvido é porque alguém está falando. É Deus falando, nós temos que dar ouvido aos seus mandamentos, quer dizer, tudo que foi ordenado por Deus. E guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Se nós formos parar para pensar, por que Deus está falando em doença? Por que ele fala agora em cura? A murmuração é um pecado. Tudo aquilo que foge da ordem divina, das ordenanças, daquilo que foi desde o princípio ordenado, que o universo ele se mova em ordem, em luz. Quando sai dessa luz e dessa ordem, há o que? Rebeldia, desobediência e doenças, interessante, então, que ele fala de obediência e cura. Quando estamos alinhados à vontade de Deus, temos saúde, tudo anda em harmonia, há luz. Mas quando nos desplugamos de sua vontade, nos tornando rebelde, murmuradores,
propagadores de más notícias, estamos trazendo doenças para nós e, em consequência, não há a ordenança de luz para nós, mas sim de trevas. Somente a ordenança de luz quando as coisas estão na ordem que foi estipulada por Deus. Voltando para a palavra amar, que eu já falei que não por acaso nós temos exatamente a mesma palavra na língua portuguesa, que obviamente em outro sentido, mas o que importa não é o sentido, mas a sonoridade da palavra. Né? O falar, amar em hebraico e amar em português, isso é a sonoridade dessas palavras. Veja. Então, nós vamos ver aqui, né, a formação dessas palavras. Primeiramente, então, a palavra amar é formada pela letra Aleph, depois Mem e Resh. A letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, com valor numérico 1, que significa força, líder, cujo pictograma representa a cabeça de um boi. A letra Aleph, ela representa ao Altíssimo, tá? Porque vai corroborar aqui a formação de como é formada essa letra Aleph. Ela é formada por 2 Yud, como que eu vou dizer, juntos, conectados com um Vav. Quem que conecta esses 2 Yud? O Vav. O Vav, ele sempre representa aqui ao Mashiach. Então, o Mashiach, ele é justamente este elo de ligação entre nós e o Pai. Tá? Ele é esse elo. E somando esses 2 Yud, vai dar 20, mais o Vav 6, forma exatamente o valor numérico 26, que é o valor numérico de Yud, He, Vav, He, Yahuwah, o nome do Eterno. Então, não tem como negar que o Aleph representa o Pai. Depois nós vamos ver a letra Mem, que está nessa coluna do meio. A letra do meio. Ela é a 14ª letra do alfabeto hebraico com valor numérico 40, que significa águas, tá? Eu coloquei aqui. Significa e deixei sem colocar, mas é água, águas. No hebraico não existe singular água, mas sim águas, que é a palavra Maim, tá? E no pictograma desta letra, ele é representado por ondas do mar. A letra Mem, ela é formada pela letra Kaf, que tem um valor numérico 20, e pelo Vav, que tem um valor numérico 6. Novamente, nós vamos somar 20 com 6, nós vamos ter novamente o 26, que é o valor numérico de Yud, He, Vav, He. Quando Yahushua fala no livro de João, no capítulo 10, no verso 30, eu e o Pai somos um, então aqui, né, está explicado o porquê. Mem também é a inicial da palavra Mashiach. Portanto, a letra Mem representa o Filho, né? Yahushua, ou Jesus Cristo. Por que água representa a Yahushua? João 4,14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Provérbios 18,4. As palavras que um homem fala são águas profundas, uma corrente que flui, uma fonte de sabedoria. A última letra, né, da palavra amar é o Resh. O Resh é a 20ª letra do alfabeto hebraico com valor numérico 200, que significa cabeça ou começo, cujo pictograma representa a cabeça de uma pessoa. A palavra para cabeça no hebraico é justamente Rosh. É na cabeça que se aloja o cérebro, portanto, a mente por trás da criação, a inteligência criativa. No livro de Eclesiástico, nós temos no capítulo 1, verso 4 e 5. Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria,
A inteligência prudente existe desde sempre. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus no céu. Seus caminhos são as leis eternas. Eclesiástico, 1, 4, 5. Portanto, a letra Resh representa a mãe, Arua HaKodesh. Isso é muito lindo, irmãos. Nessa palavra, quando amar, que é Deus disse, está encriptado, os três da família celestial, o Pai, o Filho e a Mãe, Arua HaKodesh. Muito lindo isso. Aqui é Gênesis, que nós vimos 1:30, eu coloquei aqui no hebraico, no inglês e no português. No hebraico é da direita para a esquerda, nós vamos ter aqui a letra A, a palavra amar, Então, amar Elohim, amar Elohim, e disse Deus, Elohim é Deus. Só que Elohim é uma palavra, rim, ou im, im, ele sempre dá o plural das palavras hebraicas. Então, aqui ele está falando justamente dessas três, pessoas que estão encriptados na palavra amar. Amar Elohim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, é uma palavra que está no plural, nossa também, está no plural. Então, confirmando aí a presença, do Pai, do Mashiach e da Mãe, Arua HaKodesh. É extraordinário, irmãos. A palavra amar, disse, está encriptado o Pai, o Filho e a Mãe, Arua HaKodesh. Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Agora eu vou colocar alguns versículos, que falam sobre o falar. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Lucas 6,45. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 13:3. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para bendizer, para abençoar, para trazer luz, tá? Para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3,9. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quem? Na língua, quebranta o espírito. Provérbios 15:4. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Isso tem que causar muito temor em nós. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Provérbios 17:28. Na multidão de palavras não falta transgressão, Aquela pessoa verborrágica, que fala muito, Não falta transgressão para essa pessoa, mas o que modera os seus lábios é prudente. Provérbios 10:19. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Como é boa, Aquelas palavras boas que procedem das pessoas, Seja da nossa boca ou da boca das outras pessoas. Quão boa é. Provérbios 15:23. Isaías 55:11 vai falar, Yahweh falando: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tá? Então, tudo aquilo, todas as promessas que ele nos fez, essas promessas se cumprirão nas nossas vidas. E eu estava pensando aqui,
Se essa é a regra, a palavra que sai da boca do Eterno não volta para ele vazia, será que as palavras que saem da nossa boca também não voltam para nós vazia? Então, falando em termos de palavras boas, palavras que iluminam, palavras que abençoam, palavras de gratidão, elas vão trazer bons frutos para nós, vão trazer prosperidade para nós. Mas e as palavras malditas que saem da nossa boca, o que trarão de volta para nós? É muito sério isso. Eclesiástico 23, 12, 13 e 15. Há uma maneira de falar semelhante à morte. Não se encontre isso entre os descendentes de Jacó. Porque essas coisas deverão estar longe de homens piedosos, e assim não se engolfarão no pecado. Não habitues tua boca à grosseria impura, porque nela há uma linguagem pecaminosa. Um homem habituado a palavras injuriosas não se corrigirá em toda a sua vida, né? Injúria, calúnia, difamação, falso testemunho. Salmos 19, 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, né, da minha mente, os meus pensamentos, sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. 1 Pedro 4, 11, se alguém falar, que fale, segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo e a Yahushua Hamashiach, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e a sempre. Amém. Que aquilo que saia da nossa boca, irmãos, seja conforme os oráculos de Deus, conforme a ordem estabelecida por Ele desde o princípio, para que haja luz. Amém? Texto escrito por mim, Anelise Amaral, e este é o canal no Telegram. Irmãos, se esse estudo abençoou a tua vida, eu te peço que curta este vídeo e compartilhe para abençoar a vida de outras pessoas. O YouTube ele interpreta dessa forma, através de curtidas e compartilhamentos, para saber se o vídeo é relevante ou não. Então me ajude a propagar a palavra de Deus a todos os povos e todas as nações. Amém e amém.